Boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, Fernando, ao Boa nosso noite. podcast Leões da Gestão. Hoje eu estou aqui com a presença ilustre de um dos meus primeiros líderes aí, uma pessoa que me ensinou demais e uma pessoa que eu fiz questão, né, de acompanhar com muito carinho ao longo desses anos. E aí, depois de mais de 13 anos, né, Fernando, a gente veio aqui se Exato, encontrar. Em dois sentidos, né? Tanto profissionalmente aqui nessa conversa, quanto também morando no mesmo país, né? A gente resolveu exatamente, para Portugal há pouco tempo. Então, a vida dá alguns, tem ciclos e loopings, e se a gente mantiver as pessoas que são de referência para a gente cuidar, a gente consegue levá-los para o resto da vida, né? Eu acho isso muito importante. Então, Fernando, muito prazer ter você aqui. Muito obrigada por muito pelo aceitar esse convite. convite. É com muito carinho mesmo que eu fiz esse convite. E hoje a ideia é falar sobre carreira executiva, né? Você é, para mim, uma das referências aí. Eu tenho algumas referências, mas você é uma das primeiras Muito obrigado. referências de profissionais que eu acompanhei, né? Desde da cadeira de gerência até uma cadeira executiva, gerenciando grandes plantas e grandes projetos. E eu acho isso incrível. E aí, gente, que eu queria ouvir um pouco de você, né? As pessoas que acompanham o podcast são pessoas que querem crescer, são pessoas que querem, né? Muitos querem seguir carreira executiva. Alguns querem chegar até um nível de gerência, outros têm muita clareza de que querem cadeiras executivas. Então, queria que você se apresentasse para as pessoas te conhecerem melhor. Também ouvir um pouco da sua história, ouvir um pouco de quais são os pontos chaves que você entende que fazem toda a diferença para que qualquer profissional, na minha visão, né, em qualquer cadeira que ele esteja, mesmo que ele seja um operador hoje, se ele tiver persistência, uma estratégia correta, ele consegue chegar onde ele quer e cada um tem a sua jornada e seu tempo, é claro, mas ele certamente consegue chegar onde ele quer. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Andressa. Realmente foi uma surpresa muito boa a tropeçar em você aqui, aqui em Portugal. Foi realmente sensacional esse reencontro. Falando rapidamente de mim, eu me formei em engenheiro mecânico, acabei entrando como engenheiro júnior na Peugeot Citroën, na época Peugeot Citroën, né, hoje Stellantis, uma fábrica que não existia, né, a fábrica estava sendo construída ainda. E ali eu criei uma carreira com muitos objetivos bem definidos. Então, quando eu entrei lá, eu já sabia mais ou menos qual era a trajetória que eu queria dentro da empresa. E ali eu fui passando de engenheiro júnior para coordenador de engenharia, para gerente de engenharia, para gerente de lançamentos, para diretor de unidade. E depois para referência Lean e melhoria contínua. E isso, dentro da PSA, isso foi mais ou menos uns 15 anos da minha carreira dentro da PSA. E quando a gente trabalha numa grande empresa, é, ela te traz muitos benefícios. Ela é uma empresa que vai, normalmente elas têm a capacidade de trazer muito bons conhecimentos, muitas coisas, novas tecnologias, novos conhecimentos. Você está sempre no top do top que existe de conhecimento e metodologias. Mas, por outro lado, ela te dá algumas barreiras, mesmo a níveis executivos. Como a empresa é muito grande, você fica um pouco limitado em termos de visão do negócio como um todo. Então, por exemplo, quando eu era diretor de unidade, e eu tinha que fazer uma grande melhoria, tinha que reduzir quadro, ou então conseguindo fazer uma otimização de processo usando as ferramentas do Lean, e você conseguia fazer uma economia gigantesca. Ok, mas o quanto isso representava em economia no resultado final da empresa, dificilmente a gente conseguia enxergar. Então, nesse meio período, eu saí da Peugeot, entrei numa empresa menor, de menor porte, justamente para ter essa visão do business como um todo. E aí sim, me tornar talvez um executivo um pouco mais completo, que é conseguir enxergar todo o movimento toda decisão que eu tomasse, boa ou ruim, né? Você saber o resultado exato disso lá no final, lá no bottom line, lá no resultado da empresa. É o que a gente chama de visão estratégica do negócio, né? Eu tive essa dificuldade também. Quando você está numa empresa menor, você consegue entender com muita clareza, em pouco tempo, o negócio como um todo. E o funcionamento, conhecer as pessoas, E o inclusive. impacto das suas ações e decisões no negócio. Sim, de Essa que é a grande sacada, né?
Então, assim, uma grande, você pode fazer os dois caminhos. Você pode começar numa empresa muito grande, ganhar muita musculatura em termos de know-how, e depois, eventualmente, ir para uma empresa menor, para aí sim entender os negócios e qual é o peso da sua decisão dentro do negócio. Porque você, não é que numa empresa grande não tem peso a sua decisão, é que é mais difícil de você enxergar o resultado delas. E também é mais fácil você fazer a curva, né? Fazer o retorno, fazer um movimento num barco do que num Uhum. iate. Exato, exatamente, exatamente. E numa empresa um pouco menor, o impacto das suas ações são mais claras, são mais evidentes, né? Mas assim como eu disse no começo, quando eu entrei na PSA, eu tinha uma visão de carreira lá dentro. E como eu sempre tratava isso? Quando eu era engenheiro e eu queria ser um coordenador ou eventualmente um gerente na minha carreira profissional, eu sempre olhava o step acima, né? Então eu não olhava para o meu posto de coordenador para entender quais eram os skills, quais eram os conhecimentos que eu tinha que ter para ser um coordenador. Eu olhava para o gerente, qual é o conhecimento que o gerente tinha que ter. Nas reuniões que eu participava, eu observava como os gerentes se portavam, como eles se posicionavam, que tipo de questões eles faziam, que tipo de posicionamento eles tinham, para começar a entender quais eram as minhas necessidades em termos de conhecimento, né? E quais eram tanto os hard skills quanto os soft skills, né? Aquilo que eu tenho de conhecimento, aquilo que eu tenho de como me portar, como me comportar dentro de uma reunião e também de como ver as coisas, né? Porque quando a gente vai andando dentro da nossa carreira, né, de um analista, coordenador, engenheiro, a nossa a distância quando a gente enxerga, o quanto a gente enxerga em termos de resultado, ela é maior de acordo com aquilo que você vai crescendo na carreira. Como Sim, assim? Normalmente, quando você é um coordenador, você está muito mais preocupado com o fazer do dia a dia, que aquilo que o dia a dia aconteça e tem que acontecer bem, corretamente, e o mais barato possível e o mais eficiente possível, né? sim, Quando você é um gerente, você tem que começar a olhar não também o dia a dia, aquilo que não está funcionando no dia a dia, você é responsável por isso, então você tem que fazer a roda girar, mas você também está preocupado com os resultados do seu setor como um todo, né? E se você sobe mais uma escala ao nível diretor, você não está mais olhando no dia a dia da sua operação, você está olhando 2, 3, 4 meses à frente do teu dia a dia. E dependendo do tamanho da tua empresa, você vai estar olhando 2, 3, 4, 5 anos à frente do seu dia a e dia. isso para mim, assim, é muito latente quando se fala de carreira versus o que a gente faz na empresa. A gente acabou de falar que, se eu sou analista, eu não tenho que mirar direto um cargo de coordenador, eu tenho que entender o que que eu tenho que ser para ser gerente, porque Exatamente. coordenador vai ser uma parte. Se eu estou preparado para ser gerente, coordenador para mim, natural. Se eu estou preparado para ser diretor, gerente para mim, natural. Se eu tiver clareza de onde eu quero chegar, e é isso, é a visão estratégica. Da mesma forma, se eu sou analista e quero ser, né, e quero ser coordenador, eu sou analista enquanto eu estiver olhando somente a minha caixinha de atividades ali, linda e maravilhosamente, sendo melhor analista, e não me movimentar para olhar o setor como um todo, eu vou continuar analista. Você tem que olhar o setor como um todo. Se você quer virar gerente, você não basta você olhar somente o setor, você tem que olhar as pessoas que estão conectadas, os setores que estão conectados contigo, né? Não somente, eu falo muito da importância das pessoas agregarem valor. Isso, para mim, é uma grande referência que você talvez não tenha percebido, mas você me ensinou muito. Eu sempre tinha você como uma referência de profissional que todo mundo gostava. Todo mundo se relacionava muito bem com o Fernando. Eu não via o Fernando é, em embates, eu não via o Fernando em discussões que levavam a somente discussão sem uma resolução de todo mundo feliz e não feliz necessariamente, mas todo mundo entendendo que era aquele melhor caminho. E eu acho que isso é muito importante. As pessoas às vezes acham que networking é você ficar bajulando, é você ser o queridinho, e porque talvez tiveram referências ruins, né, ao longo da carreira de você. Eu tive uma sorte de ter excelentes referências,
de networking. Mas também já ouvimos muito, né? Já sofremos muito um pouco, né, Fernando, por sermos profissionais bem relacionados. E isso vai Sim, acontecer. vai, vai. Preterivelmente vai acontecer, porque as pessoas interpretam e tem pessoas muito malvadas no mundo. Mas eu prefiro acreditar que o percentual de pessoas malvadas sempre vai ser menor do que o Uhum. percentual de pessoas boas. Então, isso para mim é muito importante, é muito claro para mim a importância de você entender onde você quer chegar. E mais, sempre mais topo da montanha, mais a longo prazo, para que você suba esses degraus, porque tendo clareza dos degraus que você está subindo. E eu vou até mais além, só te cortando, Andressa. É Não? importante passar por todos os degraus. É, porque Se senão você você saltar um degrau, vai tomba, te fazer falta. vai. E o tombo é maior. O tombo é Mesmo de que um você, lugar mais mesmo que alto. você passe, você seja muito competente e consiga passar rápido por eles. Mas é importante você passar por todas as etapas. Senão, na hora que você chegar lá em cima, você vai ter um pedaço de conhecimento que você não tem, que você não vivenciou. E talvez não seja nem Pode ser um conhecimento, problema. talvez seja experiência. É um pedaço de experiência, porque o conhecimento técnico, sei lá, você vai ser correto e dar um jeito. Mas experiência é de muito diferente de. Eu tô na onda dessa frase agora. Experiência é muito diferente de competência. Uhum. É muito diferente de competência. Porque quando você. E assim, experiências em vários níveis. Experiências de você gerenciar uma equipe pequena, uma equipe muito grande. Como você fez um movimento. Uma empresa com uma diretoria que era muita gente abaixo de você, mas você não tinha a visibilidade do todo. Uma empresa que tinha uma quantidade menor de pessoas, mas você tinha a visão do todo. Né? Pessoas de idades muito acima da sua e tempo de casa maior que a sua. Pessoas com mais jovens tudo eu acho que acaba envolvendo, de uma forma geral, vai muito além de competência. Acho que competência está cada vez mais acessível e mais claro das pessoas correrem atrás e entenderem quais são as competências necessárias. Agora, desenvolver e aplicar essas competências requer experiência. Não sei se você concorda. Sim. E não só experiência, mas como vontade de se abrir. Como assim? Eu nunca, mesmo eu sendo, eu sempre trabalhei na área de manufatura, né? Eu nunca deixei de olhar para quem está do meu lado, e talvez isso me ajudasse um pouco no relacionamento interdepartamental, e ver como que é o trabalho da pessoa. Então, por muitas vezes eu sentei do lado do operador de logística e falei, meu, qual que é o seu problema? Onde que a coisa pega aqui? Como é que é seu dia a dia, né, no seu trabalho? Quais são as suas dificuldades? Né? A gente fez isso muitos anos no SciPoc, na época da engenharia na PSA, mas de uma forma um pouco mais informal, sentar com meus outros parceiros e falar, "Meu, conta um pouco do teu trabalho para mim. Como é que funciona? Né? Quais são suas dores?" E aí você começa a ter uma visão um pouco mais ampla do que é seu trabalho e quais são os compromissos que você pode ter devido às dores do seu parceiro. Porque às vezes você tem isso quanto mais alto na escala de executivo você está, mais importante isso que é você não olhar só para você, né? Você é o seu departamento, mas é olhar Pelo para a empresa. contrário. E por isso eu estava falando muito da questão do networking, porque se você só cresce, na minha visão, se você entender que você está ali não é para cuidar do seu, é para você cuidar da empresa. Então, é Exato. sobre posicionamento. Se o seu posicionamento é um posicionamento de quem cuida da empresa e quem está preocupado com toda a cadeia, de ponta a ponta, é diferente. Eu te falo assim, por mim, eu sempre quis, o meu topo da montanha era a cadeira de gerência. Eu queria a cadeira de gerência em ponto final, era o que eu queria. Mas eu queria ser uma gerente, braço direito do CEO. Eu queria ser uma gerente que todo mundo conhecesse como uma gerente que resolve, que conhece o processo como um todo, Uhum. que é bem relacionada, que as pessoas gostam. Eu consegui isso. A cadeira de gerente eu consegui rápido, mas a jornada foi longa. Mas uma coisa que me chamava muita atenção é que, assim, o CEO me acionava diretamente. A empresa não era uma empresa gigantesca como o PSA, mas tinha 7.000, 8.000 funcionários. Era uma empresa É, grande. é um bom tamanho. É grande, né? Mas
Ele me acionava diretamente com problemas que tinham dono. Uhum. O que significava aquilo para mim? Ele entendia que eu, mesmo sendo uma profissional jovem, mesmo sendo uma profissional que tinha muito menos tempo de casa do que aqueles profissionais que estavam lá, diretores, gerentes, eu na época ainda não era gerente, e entendia que eu teria capacidade de olhar o todo e alcançar o resultado que o CEO está esperando. Uhum. Eu acho que isso a gente tem que ter clareza, independente da cadeira que a gente está. E eu era coordenadora na época, então, olha só, coordenadora, recém-chegada na empresa, ainda tinha cargo de gerente, gerente executivo, diretor, CFO, COO, para depois ter o CEO. E mesmo assim, ele acionava uma coordenadora recém-chegada. Eu acho que é muito do contexto de você ter posicionamento. Em Sim. todo e qualquer problema que eu me envolvia, eu saía catando todas as Uhum. pontas. Todas as pontas. E aí vem um pouco do contexto de metodologia que você bem colocou, Fernando. Eu acho assim, um profissional, se ele quer alcançar uma carreira executiva, por mais que ele não seja o cara do Lean, o cara do excelência operacional, o cara, ele tem que ter na manga ferramentas, ou tem que ter o mindset voltado para funcionar o pensamento dele de forma metodológica. Uhum. Senão ele não consegue organizar tanta informação. Imagina que a gente está num desafio lá, acabou de assumir um desafio de coordenação. Você passou por isso. Caraca, agora eu vou ter que coordenar um monte de gente em um setor inteiro. É um super desafio para quem não coordenava nada. Sem dúvida. Como que eu vou organizar isso tudo? Aí aumenta. Caraca, como é que eu vou gerenciar vários setores? Eu não consigo entender. A gente teve sorte, né? Talvez, de ter começado em empresas que deram uma aula pra gente, né? Uma Sim, deu base, suporte. assim, enorme. Mas quem não tem essa sorte, se não correr atrás, eu arrisco dizer que poderá ter muita dificuldade para conseguir avançar rápido nesse processo de Uhum. crescimento. Eu não sei qual Vai é a ser doloroso também, né? Porque traz insegurança. É inevitável. Quando você muda o seu tamanho da responsabilidade, traz insegurança. Todo mundo sente isso na pele. Dá aquela dor dá aquele frio na barriga. frio na barriga, né? Bom, o dia que eu assumi a unidade com 2.000 funcionários, eu falei, cara, é muita gente, é muita responsabilidade. Então dá aquele frio na barriga. E na época eu tinha 36 anos. Eu era muito novo. E por que que eu assumi essa função? Porque eu já estava preparado, já tinha terminado o MBA e estava fazendo o segundo MBA já. Eu já estava vendo lá na frente aonde eu ia chegar. Eu já tinha traçado esse caminho, né, dentro da empresa e sempre tentando prestar atenção em como os líderes de referência trabalhavam e tomavam as decisões. E essa questão, assim, sobre os líderes, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter clareza também de quem promove a gente. Sim, sim. Porque, e aí não é ser interesseiro, absolutamente, mas também é. Porque, vamos lá, beleza, você é diretor de operações, você entrega para a operação. Você se relaciona muito bem com a operação. Mas quem vai fazer? Quem te promove? Se você Normalmente é um comitê, né? Não é uma pessoa só. É um não comitê que te promove. Não é, e se você de operações não se relaciona bem, por exemplo, com comercial, você vai ser sempre um muito bom, um cara muito bom de operacionalizar, mas um calo no sapato do pé do cara do comercial, que é o cara que mexe com dinheiro. Uhum. Eu via muito isso, assim, eu trabalhei em grandes empresas varejistas. E o varejo é um negócio agressivo, né? É um negócio quente, um negócio fervoroso. E eu via muitos diretores, em nível de diretoria mesmo, de executivos ou gerentes executivos, assim, competentes demais, Fernando. Assim, demais, demais da conta mesmo. Feras, feras. Mas na hora de ter o jogo de cintura, porque o comercial fica no escritório, né? É uma outra pegada, aquela pegada mais lúdica, mais marketing. E não é diferente, né? O ambiente da É. manufatura, da operação e do escritório. Eu vivi um pouco dos dois, é bem diferente. E eles não conseguiam, assim, se transportar para essa realidade
e se relacionar bem com essa realidade, entendeu? Então ele ficou de eterno naquela posição e chegou um certo momento que o comercial estava mais forte, tchum, tchau. Uhum. Porque não soube e num nível já muito alto. Então, acho que esse saber quem vai te promover é muito importante. Por isso que eu, por exemplo, nessa empresa que eu estava, na última empresa que eu estava trabalhando internamente, né, como contratada mesmo, eu tinha muita clareza que quem promovia era o CEO. Então, meu nome tinha que aparecer na boca dele, meu nome tinha que ir para o ouvido dele. Se meu Uhum. nome não fosse para o ouvido dele, não, eu não seria promovida. Ponto. Porque eu estava numa diretoria de RH e quem assinava todas as promoções da diretoria de RH era ele. De novo, é sobre saber sobre processos, né? Sobre ter visão estratégica sobre os processos. Exatamente. Exatamente. Eu acho que essa visão sobre os processos é muito importante. Não, e o relacionamento, a gente falou muito no último podcast também sobre algumas habilidades comportamentais. E aí eu acho que vale também, você, de repente, você abordar um pouco das habilidades comportamentais que você entende para o mundo executivo. Eu tenho minha visão sobre isso, eu gostaria de Uhum. ouvir a sua, mas uma das que foram mais destacadas, assim, foram inteligência emocional, comunicação assertiva e o networking chamado de inteligência relacional. Eu acho que um grande diferencial de um executivo é ele conseguir falar a linguagem de todos os níveis. Como assim? Ele conseguir falar com o operador de chão de fábrica e conversar com os sócios stakeholders da empresa. Eu acho que isso é fundamental porque para você estar numa posição de executivo, você tem que saber se comunicar muito bem e a mensagem tem que ser entendida em todos os níveis. Não adianta você falar bem para os seus níveis, seus gerentes, se os seus coordenadores não entenderam a mensagem. Então, eu acho que essa realmente é uma habilidade muito importante. E ser acessível, né, Fernanda, também. Sempre, 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 sempre. Você tem Você que não pode ser uma estátua, um elefante branco, essa barreira da hierarquia, ela tem que desaparecer. Ela não é saudável. Você não pode estimular que a pessoa bypasse a hierarquia dela, né? absolutamente. Mas você tem que deixar um canal aberto para que todos tenham acesso a qualquer pessoa. Eu acho que cada vez mais esse estigma do diretor que fica numa sala no último andar do prédio, incomunicável, está cada vez mais acabando isso é ótimo. E traz um pouco do que a gente aprendeu como Lean também, né? Da referência dos diretores como senseis. Exato, exato. E a inteligência emocional, eu acho que hoje é um grande mal da sociedade. Digo por experiência própria, passei por inúmeras empresas e é uma qualidade que, infelizmente, ela é pouco apreciada e muito pouco vista, né? Muito pouco desenvolvida, porque é muito comum você ter aquela pessoa que grita mais e com isso afasta as pessoas, então como as pessoas se afastam dela, ela tem menos problema para tratar, né? E isso é zero valor agregado para a empresa. E como tem pessoas em cadeiras executivas com esse posicionamento. Tem muita, muita, muita. Na verdade é porque não tem, no meu ponto de vista, maturidade emocional para estar nessa posição. Ele pode ser fantástico em estratégia, em resolução de problema, mas se ele não tiver maturidade emocional para poder cuidar, porque ele está lidando com pessoas, né? O dinheiro é o meio com que a empresa sobrevive, mas quem constrói a empresa são as Sempre pessoas. serão pessoas. Se você não souber cuidar dessas pessoas, não souber tratar dessas pessoas, para mim você é meio executivo, você não é executivo inteiro. Isso é forte, hein? Você é meio, mas é o que eu falei. É de novo sobre pessoas. Porque você vai ficar ad eterno nessa posição e vai ter uma hora que a casa vai cair. Você Só vai que precisar quando a ser casa. ajudado, né? A base do seu trabalho vai deixar de existir, né? As pessoas deixam de não confiar em você e não passar a informação que você precisa. Não, e aqui em Portugal eu vejo que isso ainda é um pouco mais. Ainda está um pouco menos divulgado. E aí, Ângela, também, se quiser compartilhar, você sei que você é especialista no assunto. Mas cada vez mais.
O dano mental às pessoas está ficando mais em alta, Sim. né? E talvez já sempre fosse assim, só que a gente não conhecia. Eu não conhecia, as pessoas também não fosse tão divulgado, as pessoas hoje falam mais, né? As pessoas elas se abrem mais, mas cada vez mais o dano mental que pessoas com esse posicionamento fazem às outras pessoas está muito mais forte. Eu vou te falar, prospectando no LinkedIn, eu tenho conversado com tantas, mas tantas pessoas que sofrem com crise de ansiedade, burnout seríssimos, de tentar se suicidar, no nível de tentar se suicidar por conta de. Esse tipo de executivo, né? Fernando, as pessoas não têm noção do mal que eles fazem, que eles estão fazendo às outras pessoas. Eles não têm, Fernando. Eu prefiro, Cícera, juro, eu prefiro acreditar que eles realmente não têm. Porque não é possível que eles tenham. Eles não têm clareza do mal. Eles acham Uhum. que eles estão ali, que as pessoas estão de graça. Ai, tá ficando doente, tá doente nada, tá, porra, palhaçada. Eu vejo muito isso, sabe? Esse posicionamento de, de, de não dar valor ao sentimento das pessoas e cada vez mais as pessoas ficam doentes. Doentes. Adoecendo. As empresas estão doentes, né? As empresas estão adoecendo, não só as pessoas, porque de fato as pessoas estão cada vez menos vestindo a camisa da empresa, porque a empresa não dá suporte para, não veste a camisa delas, né? Então, cada vez mais você tem mais gente batendo ponto todo dia lá, bota o cartãozinho ali e faz somente aquilo que está na descrição de função dela, né? E o que é uma oportunidade para muita gente que quer sair da caixa, que quer fazer diferente, que quer fazer melhor, né? E leva os seus valores pessoais para dentro dessas empresas, pode ser uma grande oportunidade. Mas tem algumas barreiras para quebrar, porque hoje ainda, sobretudo no Brasil, eles têm uma visão muito americanizada do que é uma boa empresa, que é o famoso show me the money. Se a gente não for ganhar, para ganhar dinheiro, não importa o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o dinheiro acontecer. Sim. E eu tenho uma experiência de uma empresa americana que eu trabalhei, que eu considero ela uma das melhores empresas que eu já trabalhei, e que o dinheiro era uma consequência, não era o foco. E ela era o resultado dessa empresa, ela crescia 2 dígitos todos os anos, há 85 anos, porque ela cuidava das pessoas e dos processos. É totalmente diferente, né? O dinheiro vinha, mas de um jeito assim, a rentabilidade daquela empresa era alguma coisa assim fora do normal. E o Mas é foco do sobre próprio isso, é CEO falava, sobre, é sobre nosso não foco não é mirar no dinheiro. dinheiro, dinheiro. E aí eu falo muito isso. Isso vale para empresas gigantes, mas se a gente aplica o que a gente aprende nessas empresas gigantes para nossa empresa, às vezes eu me deparo com pessoas que, Fernanda, você imagina você se deparar com pessoas, imagina você ter trabalhado com engenheiros incríveis, de muitos anos, de muito tempo de experiência, mas pessoas que viveram a vida inteira na mesma empresa. 20 anos de Ford, 20 anos de GE, 20 anos disso, 20 anos daquilo. E a empresa fecha, porque o Brasil está em crise, a empresa Uhum. fecha, Sim, sim. e esse cara vai fazer o quê? Não sabe nem se LinkedIn é de comer ou de passar no cabelo. O cara já está numa idade muito mais avançada. Esse cara vai fazer. Eu tenho conversado com tantas pessoas assim, e às vezes não são pessoas tão mais velhas, mas são pessoas às vezes jovens, mas começaram a trabalhar cedo. Pessoas que não têm seus 40 anos, mas também viveram há 15 anos na mesma empresa. Não sabem como se movimentar, não sabem como se recolocar. E aí eu acho que talvez por isso que as coisas estejam dando certo para mim, porque eu realmente faço, eu ajudo as pessoas por não é porque eu vou ganhar dinheiro em cima das pessoas. É porque o dinheiro vai vir. O dinheiro vai, Exato. O dinheiro vai vir. o dinheiro vai vir, ponto. Seja por um canal, seja por outro canal, seja aquela pessoa ali, eu vou ajudar e nunca vai me pagar, tudo bem, o meu tá pago. De alguma forma volta, né? E assim, eu vejo muito posicionamento. Esse posicionamento de você dentro de uma empresa. Isso que me trouxe até aqui. E eu tenho certeza que muito disso também te trouxe até aqui. De você estar ali ajudando as pessoas e não somente a empresa.
Eu via muito isso. Eu via muito o seu cuidado de formar as pessoas, de dar feedback às pessoas, de cuidar das pessoas e de cuidar dos processos que as pessoas executavam. Esse é diferente. Quando você é diferente. Porque de verdade, né, muito o RH fala isso, mas pouco o RH aplica, o que você tem mais valoroso dentro da empresa são as pessoas. De fato, se você faz com que elas cresçam, a empresa cresce. Sim. Você não precisa tentar tirar o E crescimento delas você com cócegas. cresce. Não precisa E tirar. você, O que todo mundo faz que é pegar a empresa e arrancar o resultado dela. Não, você faz ela crescer de baixo para cima. e você cresce junto. Sem dúvida. Porque E você você foi e o motor simples, disso. você cresce junto. Eu não vejo mais hoje. Você falou da bandeira das pessoas não vestirem mais a bandeira da empresa, né? Eu te falo que hoje eu oriento as pessoas a serem os melhores, os com as camisas mais bem vestidas, porém a tua tem que estar por baixo. Porque líderes maus, culturas ruins, como você bem falou, as empresas estão doentes. Então, se a pessoa também não souber se posicionar e ter clareza de onde ela quer chegar, e se aquela empresa, com aquela cultura, com aqueles líderes, vão te fazer chegar onde você quer chegar, e eu tenho certeza que você esbarrou com culturas e empresas que não iam te levar para onde você queria chegar, ela tem que estar com a blusa dela embaixo. Porque senão, sabe o que acontece? Ela vai ficar e ficar e ficar e Vai ficar ficar doente. doente. E Vai vai, ficar doente. vai desenvolver um burnout, e para você se recuperar de uma doença dessa, às vezes é irreversível. Eu não sei se você quiser comentar, não sei se você está podendo, Angela, mas eu acho que é irreversível. Em muitos casos, não em todos. Mas eu vejo casos de profissionais que não conseguiram voltar. Não é voltar a trabalhar. Traumatiza, né? Traumatiza. Não A é pessoa voltar fica a tão trabalhar. inseguro. Primeiro que não tem vontade de trabalhar, e outro, ele fica tão inseguro que ele traumatiza. E aí ele não flui mais. Você já passou por situações onde você não entendeu que não fazia sentido estar lá mais? Já, já. Tinha uma empresa que foi. Eu fiquei pouco tempo nela, mas foi muito difícil. O ambiente era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ninguém gostava de trabalhar lá. Ninguém gostava de trabalhar. E mesmo depois que eu saí desta empresa, as pessoas da empresa ligavam para mim chorando, pedindo socorro, porque realmente era uma empresa que tinha um resultado financeiro muito bom, isso é fato, mas não era um resultado financeiro perene, justamente porque tinha um turnover monstruoso, girava a cada 3, 4, 6 meses. Para você ter uma ideia, em 12 meses foram 7 plant managers. Meu Deus. Né? Tem gente que entrou e ficou uma semana. Então, assim, era uma empresa muito, muito tóxica, uma empresa muito difícil de trabalhar e que era um resultado financeiro tirado a fórceps, né? Então, eram muito poucas pessoas que tinham mais de 5 anos de casa, pouquíssimas. E era assim, olha, eu sei do problema, eu não vou contar o problema, porque se for contar o problema, eu vou ser mandado embora, mesmo que eu não seja a causa dele. Então, os problemas eram Cômico escondidos. se não fosse trágico. Então, os problemas eram escondidos, né? Então, em vez de você resolver os problemas, tratar dos problemas para ter um bom resultado, as pessoas escondiam tudo embaixo dos panos, né? E muitas vezes burlavam as coisas para não ter que mostrar problemas. Então, Mas é a cultura, né? É a cultura era que a cultura, era a se cultura. instala ali e derruba. Fica todo mundo entra em modo proteção, né? Era mais importante eu falar que o problema não era meu do que eu resolver o problema. As pessoas são contratadas na empresa para resolver problemas, né? E lá o que se fazia era simplesmente esconder os problemas. Não existia problema na empresa. Mas é engraçado, né? Porque eu sempre falo, eu sempre também tento sempre.
Quando você foi contratado e você foi entrevistado, de alguma forma, algo te fez acreditar de que você poderia, de alguma forma, fazer a diferença lá dentro, mesmo que você não tivesse tanta clareza do ambiente, de alguma forma você percebia que não estava 100%. Uhum. Possivelmente você também não entrou com um salário baixo, deve ter entrado com uma ótima oportunidade. E, mas nem sempre a gente consegue. Eu acho que isso também é sobre experiência. Nem sempre a gente vai conseguir se destacar. E não é Não, nem culpa sempre. nossa, às vezes a gente não é ali, não Às é. vezes o nosso estilo não adere, os nossos estilos e valores não aderem com o estilo e valor da empresa. Então, aquilo que você tem como ponto forte não é o que a empresa considera aquilo como ponto forte. Ou a liderança também, né, Fernando? É sim, ou a liderança. Mas assim, existe uma parábola que diz que um pai foi lá e comprou um carro para o filho, né, que acabou de fazer 18 anos. Ele foi lá e comprou um carro velho para ele. Aí ele falou assim: agora você vai na loja de carro que tem ali na esquina e vê o quanto que eles pagam por esse carro. Aí ele foi lá na loja, o cara falou: eu te dou R$ 500 por esse carro. Isso é praticamente o ferro velho. Beleza. Então agora você vai na concessionária que vendeu esse carro e vê o quanto que eles pagam por ele. Aí chegou lá na concessionária, falou: eu te dou R$ 2.000 por esse carro. Ele falou: agora você pega, vai no clube de carros antigos deste carro e vê o quanto que ele paga por ele. Aí ele foi lá até o clube desse carro, o cara falou assim: eu te pago R$ 100.000 por ele. Então, na verdade, não é o quanto você vale, É, é se o lugar que você está entende os seus valores. sim. Isso é muito importante. Mas você também só vai conseguir enxergar isso se você tiver clareza de quais são os seus. Do que você está, onde você é bom e aonde você E precisa melhorar. onde você está, onde você quer chegar, até onde você aceita certas coisas, até onde você não aceita certas coisas. E assim, eu falo isso como mulher também, porque é diferente também. Ainda existe, o mundo é machista ainda. E você também tem que entender o posicionamento, por exemplo. Eu tenho 3 crianças. E chegou a um certo nível que eu comecei a me posicionar. Falei, olha, meu filho está doente, ponto. Me ligue, se for muito emergencial, liguem. Vocês têm que aprender a executar, porque eu não vou executar. Se o meu filho estiver Uhum. doente, eu não consigo executar. Vocês vão executar. E se eu tiver que ficar uma semana ausente, se quiser me mandar embora, pode mandar. Eles são prioridade. Posicionamento. E a recíproca vai acontecer para vários valores de várias pessoas. Tem pessoas que têm posicionamento por religião, tem pessoas. Mas eu acho que isso e posicionamento salva muita gente de burnout. Sim, sim, você impõe limites, na verdade, né? Você define limites, né? Sim. E outra, né? Se você constrói um time que não consegue rodar sem você estar presente, seu time não está pronto ainda. Isso é muito importante, né? Quando você assume cadeiras executivas. Você Você tem que saber preparar para que formar aquilo pessoas. não, para aquilo rode sem você. É sua meta. Você tem que treinar as pessoas, mostrar para as pessoas, né? Dar autonomia para pessoas, não é delargar, né? Delegar, e aí é mostrar até onde ela pode ir sozinha, né? Ajudá-las nos primeiros passos, principalmente. Mas o seu setor tem que funcionar sem você. Isso é uma quebra de paradigma para muita gente quando a gente está em cargos menores. A gente É fica uma, muito é um- medo e de é ser uma quebra substituído. de paradigmas, exatamente, para quem está começando a carreira, para quem Isso, está nessa começando a fase. alavancar. Ele tem o medo de ser desnecessário. Isso. Na verdade, você só vai ser promovido se você puder sair da sua cadeira. Porque se você for muito necessário na posição que você está, você não será promovido. Porque eles não vão te perder. Eu falo tanto isso para as pessoas. Falo, gente, enquanto vocês forem excelentes e as pessoas te demandarem demais e você ser o melhor que faz aquilo, eu sou ótimo, sou muito bom, você não é muito reconhecido, tu vai ficar sentado nessa cadeira de eterna, meu filho. Porque
Não faz sentido a empresa te tirar dessa cadeira, porque você é muito bom, que você faz isso aí. Você não tem ninguém que faça melhor que você. Você vai para a carreira Y, né? Você vai virar especialista naquilo. E muita gente se frustra Sim. nessa carreira Y. Se a pessoa, das duas, uma, ou ele tem clareza de que não quer ser gestor e não quer mexer com pessoas e quer estar ali, e mesmo essas pessoas que vão para a carreira Y, chega uma hora que cansam de apertar o mesmo botão. Tá de desafio, né? Cansam. Olha, como eu estou encontrando pessoas assim, que ficaram anos, se tornaram especialistas anos, e muita gente fazendo transição de carreira. Transição de carreira, agora, para mim, é algo que eu tenho ouvido, que as pessoas não têm tanto medo mais de fazer transições de carreira. Há anos atrás, talvez mais na tua geração que se formou, as pessoas não faziam transições de carreira. As pessoas iam até o final naquela carreira que foi acontecendo, e iam até o final. Hoje em dia, eu tenho pessoas na mentoria, na Academia da Gestão, saindo de designer de interiores para gerente de projetos. Pessoas saindo do turismo para gerente de projetos. E muita gente migrando para essas posições que estão mais em alta. Muita gente migrando para posições que têm mais desafios. É a palavra que você utilizou. E às vezes mais dinâmico, né? São funções dinâmicas, né? O gerente de projeto, ela tem um dinamismo de trabalho que tem um meio, um começo e um fim, né? Isso que é muito legal do projeto. Às vezes, quando você entra numa área de produção propriamente dita, existe uma rotina, existe uma dificuldade diária, né? Tem desafios diários, mas é uma rotina que começa e termina o dia basicamente igual. Quando você entra para uma fase de projetos, você tem um começo e fim e ele não é muito curto. Normalmente ele tem uma história para contar. O projeto é uma história, né? Que você vai Sim. construindo junto o projeto e desafios por desafios. Isso é Mas muito eu interessante. acho que isso. Você se sentiu menos desafiado por trabalhar a vida toda na manufatura? Não, não. Eu acho que isso talvez seja um pouco de visão estratégica sobre as coisas também, sabe? E também sobre posicionamento, Fernando. Porque tudo bem, pode ser mesmo que seja mais legal, que ele tenha se identificado, pode ser. Mas quando você enxerga as coisas de forma maior, de forma mais ampla, o que que impede, por exemplo, eu não estou criticando absolutamente os meus mentorados, não, não é isso, mas o que Uhum. impede de um design de exterior ser dono da própria loja? O que que impede um design de interiores de desenvolver, de montar um escritório de arquitetura? O que impede ele de ser muito maior do que ele estudou para ser? É o primeiro passo. É como a gente começou a conversa. É o primeiro passo. É como a gente começou a conversa. Eu vejo muita gente não sabe, não tendo clareza da estratégia a ser seguida para você alcançar posições maiores. E aí, quando chega num teto, onde não gosta mais, não quer mais, está cansado de fazer as mesmas coisas, tenta uma transição de carreira. Mas por quê? Porque mirou, se a gente falou do topo da montanha, né? O topo da montanha está aqui. Uhum. E tem degraus. Mirou 2 degraus, 1 degrau. Não mirou o topo da montanha. Chegou naquele degrau, faz o quê? Fica naquele degrau. Pra onde que vai aquele degrau? Eu acho que é muito sobre isso. Se você fosse colocar, Fernando, para a gente fechar, os principais pontos, assim, tanto de habilidades técnicas quanto de habilidades comportamentais, para um profissional, qualquer que seja a cadeira dele hoje, sair da cadeira que ele está e construir degraus e construir um caminho para ele no futuro alcançar uma carreira executiva. Quais seriam para você? Eu acho primeiro que ele tem que montar um plano de onde ele quer chegar. Eu, quando entrei na PSA, eu tinha não pode dizer um cronograma, mas eu tinha um planejamento. Eu falava em tantos anos eu quero ter tal cadeira, em tantos anos eu quero ir para tal cadeira, em tantos anos eu quero ir para tal cadeira. Tá. O que que eu preciso fazer para conquistar isso? Que conhecimento eu tenho que ter para chegar a uma posição de coordenador? Que conhecimento eu tenho que ter para chegar a uma posição de gerente? Que conhecimento que eu tenho para a posição de diretor? Aí, então, por exemplo, na minha carreira eu tenho 2 MBAs. Falo 2 línguas. Eu gosto demais de observar as pessoas, como elas se comportam
né, por que que elas tomam a decisão e eventualmente perguntar se o diretor tomou uma decisão que você achou esquisita, achou estranha. Pergunta para ele. Por que Tipo, não? olha, eu não entendi. Certamente você tem uma razão para isso, mas eu não entendi aonde você quis chegar com esse posicionamento e eu gostaria de entender. Você pode me explicar? Né? Porque é só assim que você vai começar a pegar essas nuances. Então, saber ouvir, saber onde você quer chegar, buscar o conhecimento técnico para isso, e aí tem que estudar. Não tem milagre. A vida toda, né? Vida inteira. E começar a olhar para uma empresa como um todo e não só como um departamento. Como que eles se funcionam entre eles, né? Como, porque às vezes o seu problema, você está tão focado num problema seu que você não enxerga que do lado é tão maior e que você está causando um problema muito maior para ele do que você está trazendo de solução. Então, você tendo uma visão um pouco mais ampla, quanto mais ampla você tiver do negócio, mais longe você vai conseguir sair e subir na sua carreira, porque você vai ter a noção das consequências da sua decisão. E aí mais estratégico você vai ser. Isso não depende de você já estar numa numa cadeira executiva, né? Não, não, isso não depende, né? Você ter a amplitude de conhecimento, você pode ser um analista e saber como o outro analista funciona, o porquê que a gerência de compras tem essa dificuldade, né? Aonde o meu trabalho impacta no trabalho do RH, né? Isso é muito importante para você, na hora que for tomar as suas decisões do dia a dia, você vai acabar se sobressaindo porque você tem a visão do todo. E como é se você precisa ter visão do todo, naturalmente você vai se relacionar com o todo. Todos Naturalmente todos vão enxergar mais o seu trabalho. Naturalmente mais o seu trabalho vão vai aparecer. falar mais alto, vai aparecer. E as Naturalmente oportunidades vão você. aparecer, né? Porque as pessoas mais pessoas vão te conhecer e vai aparecer uma oportunidade lá que não tem dono. Ah, por que que a gente não chama ele, né? Ou não chama ela? Ah, parece que está fazendo um trabalho legal. Tudo parte da importância de você ter visão estratégica sobre o negócio. Exato. Gente, é assim, com todas as pessoas que um dia eu conversei, falam as mesmas coisas, mas quando a gente fala, para muitas pessoas que ainda não sentiram e tentaram fazer isso acontecer, parece algo inatingível, parece que é algo assim, que é querer aparecer, sabe? Eu vejo muitas pessoas que têm resistência a esse movimento. Por isso que tem poucas pessoas em cadeiras executivas. Por isso que não Uhum. são muitos que estão preparados para isso. Mas eu vejo muito as pessoas com dificuldade de se posicionar e de se relacionar. Porque você precisa se relacionar. É fundamental, sobretudo numa empresa. Você não trabalha sozinho. Né? Então, vamos lá. Visão estratégica, saber ouvir, estudar. O que mais? Ter o planejamento da Ter um carreira. planejamento Você quer claro de chegar. onde você está, de onde você quer chegar. O que mais? Eu acho que essas são as principais. Eu acho que essas são as principais. Tem uma coisa que eu acho que talvez seja bem na parte técnica, mas uma coisa que eu vejo que a diretoria tem que ter na ponta da língua é resultado financeiro. Sim, faz parte dos conhecimentos que você precisa para galgar, né? Você tem que conhecer Sim, como não só como a tua ação melhora o resultado financeiro da empresa, que apesar de você, como eu disse anteriormente, eventualmente o foco pode não ser o dinheiro, mas você não pode esquecer dele, porque você sim. precisa pagar. Ou seja, é a forma como você caça ele que tem que ser pesada. Mas você tem que entender de finanças, seja dentro do seu departamento, seja na sua gerência, seja na sua diretoria, seja na empresa como um todo, depende de onde você quer chegar. Mas você tem que entender dos resultados, né? E do seu impacto no resultado da empresa. Pois é, Então, eu, eu, não eu tem como você chegar a uma cargo de gerência sem saber de economia financeira, da não parte tenho. financeira da empresa. Não Não tem como. tem, não tem. E isso começa, eu vendo muito a ideia de que isso começa com que você sabendo, se você começar a pensar dinheiro, bom, em pequenas melhorias do dia a dia. Bom, eu demorava 1 hora para resolver, para realizar esse processo, agora eu demoro 10 minutos. Qual é o ganho financeiro disso? Quanto Uhum. custa a mão de obra? Quanto custa a matéria-prima envolvida? Quanto de redução de custo envolver ali? A linguagem da diretoria É mais essa. em linguagem de aumentar o lucro e reduzir custo. Exato.
Ponto. Então, se você é treinado desde já, desde as primeiras cadeiras, a aprender a transcrever qualquer movimento em dinheiro, e eu acho que uma das formações que traz muito isso é a formação Green Belt, Black Belt, a gente Uhum. aprende a fazer qualquer iniciativa virar dinheiro, né? Isso trouxe muito essa expertise para mim. É natural e você sente a dor do dinheiro saindo. Eu acho que isso que é legal a pessoa que tem a visão estratégica sobre o negócio e fala dinheiro, ela vê o dinheiro escapando pelo ralo, assim, ó, muito rápido. Tchum. Ela olhando para esse como todo, ela liga um alerta na cabeça dela. Pô, se isso entra aqui, sai aqui e tá aqui, tem dinheiro voando. Tem alguma coisa errada. Isso me chamava muita atenção quando eu conversava com pessoas já em níveis mais altos. As sacadas, assim, ó, eram muito rápidas. Às vezes eu ainda ali perdida tentando encontrar, entender o processo e o diretor da minha, André, só, vai nesse caminho aqui, o dinheiro tá aqui, isso aqui, tá bom. É muito mais rápido, né? Mas eu acho que também é sobre experiência. Eu Certamente ele já procurou vários caminhos e deu cabeçada e descobriu que aquele normalmente é o mais rápido. Eu acho que é muito sobre experiência. Fernanda, eu acho que é isso. Eu acho que o ponto-chave talvez seja você realmente saber onde você quer chegar e traçar uma estratégia para isso. E tudo começa assim, eu chamo na academia da gestão esse primeiro passo de clareza. Porque eu acho que envolve um pouco do todo. Envolve um pouco você definir sua meta, entender qual é o perfil comportamental do Fernando, que é diferente do perfil comportamental da Andressa, que é diferente do Thiago, que é diferente da Ângela, e é diferente, cada um tem seu perfil comportamental. Cada um tem suas forças e suas fraquezas, né? Você tem um perfil mais conservador, tem um perfil mais comunicadora, mais espoleta, e whatever vão ter diretores comunicadores e vão ter diretores E você precisa de todos eles. precisa deles. De todos eles. E a gente precisa de todos eles, e exato. E a gente precisa muito de todos eles, porque eles se equilibram. Se tiver todo Exato. mundo comunicador e todo mundo altamente influente, vai ser uma oba-oba na Isso, empresa, as coisas não é vão uma funcionar. briga enorme. E a gente precisa dos conservadores para equilibrar, e a gente precisa dos analíticos, que normalmente são em cadeiras de CFOs, né? E Uhum. você ter clareza, e clareza vai ter que ter autoconhecimento, né? Uma das coisas que acho que envolve clareza é você perceber de fato onde você quer chegar, e isso talvez também seja diferente, porque quando a gente começa a nossa jornada muito novo, Uhum. você começou a trabalhar com quantos anos? 20. Comecei com 26. 26 ou Chegou 27. numa cadeira de diretoria 10 anos depois. 38 anos. Pouco mais de 10 anos depois, 12 anos depois. Muito rápido. Muito Uhum. rápido, né? Para uma jornada executiva. Muito rápido. Mas você começou já. é, você não ficou na sua bolha, você analisou o todo. E hoje, antigamente, a informação não era tão fácil assim. Hoje, para qualquer um que queira consultar, tem alguém com a mão levantada, vou te dar a palavra. Não sei se. Ah, não, foi eu que fiz assim e ele identificou minha mão. As inteligências artificiais entendendo o negócio. Mas para qualquer pessoa que queira saber o que um diretor executivo, o que o CEO precisa para ser CEO. Hoje você acha essa informação? Antigamente não tinha isso na mão. Não. Antigamente era inimaginável. Eram assim, headhunters muito, muito bem selecionados que faziam esse trabalho e não tinha processo seletivo, era algo muito, muito criterioso. Hoje em dia você tem vagas de CEO, você tem vagas de diretor, para as pessoas participarem. Então a informação está ali. Então, não tem porquê mais você não ter clareza do que as pessoas fazem, do que as cadeiras fazem, de você não conseguir avaliar onde você está e ter clareza de onde você quer chegar. Não tem, para mim, assim, não tem. Desculpa, é muito mais um movimento de você realmente querer sair da caixa e querer aplicar metodologia para fazer as coisas acontecerem. Vai ser sempre sobre metodologia, na minha visão. Vai ser sempre sobre metodologia. Acho que Uhum. é isso. Quer deixar alguma mensagem para as Na verdade, pessoas? mensagem, eu digo,
Nada é impossível, é uma carreira que existe, é possível chegar nessas posições cedo, não é fácil, não é um mar de rosas, mas tem as suas gratificações. É muito bonito, é muito gratificante você ver o seu time crescer com você, né? Porque só crescer é uma parte do negócio, mas você trazer a pessoa junto, trazer o time junto, isso é muito gratificante. Isso é extremamente gratificante, No final vão ser sobre pessoas, né? como sempre. Eu acho que não é o salário é consequência. É uma consequência. É, Vai vir. mas no final, eu acho que vão ser sempre. Eu acho que os executivos que mais se destacam serão sempre os executivos que aprendem a gerar os maiores e mais incríveis resultados através de pessoas. Eu acho essa talvez seja a mensagem. Fernando, te agradeço imensamente por esse bate-papo. Eu que Dá para agradeço a ficar aqui oportunidade. falando de cada ponto, né? A Uhum. gente tenta colocar, não se estender tanto por conta do horário, mas foi um bate-papo incrível, agradeço demais. Eu acho que terão muitas outras oportunidades de conversar sobre manufatura, conversar sobre esse movimento que a gente fez, que é um movimento bem legal, que as pessoas têm bastante dúvida de migrar, né, de vir para outro país. Esse movimento que você fez há pouco tempo, de sair de grandes indústrias e entrar, né, em Startup. uma startup, Startup. É. esse é um bate-papo incrível, eu acho também. Acho que a gente Uhum. é sempre importante a gente estar em contato com profissionais para a gente aprender mais. Eu acho que a gente às vezes aprende mais conversando com pessoas do que lendo livros e fazendo cursos. E a Acho que cada cada experiência é mais. É porque você consegue interagir de uma forma diferente, né? Você se identifica com algumas dores do caminho. Sim, é isso. Agradeço demais, gente. Boa noite. Até a próxima. Em breve o vídeo vai estar publicado no canal, então a gente vai se falando, gente. Boa noite, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.